Em primeiro lugar, sejam bem-vindos ao webinar do Pipefy. Meu nome é Isabelle, faço parte da equipe de Customer Success e no dia de hoje nós vamos falar sobre a funcionalidade de automações. Nossa apresentação vai estar dividida em duas partes. Em primeiro eu vou apresentar os conceitos e como funciona a funcionalidade de automação e depois a gente vai ver na prática como funciona para configurar suas próprias automações. O primeiro tema que a gente precisa abordar é o que é automação de fato. De acordo com a definição do dicionário, a automação é um sistema que emprega processos automáticos que comandam e controlam os mecanismos para seu próprio funcionamento. A origem da palavra é o termo grego autómatos, que significa mover-se por conta própria ou que se move sozinho. O conceito tradicional de automação, ou a primeira coisa que todo mundo pensa quando a gente fala automação, é quase sempre relacionado à ideia de máquinas realizando tarefas sem a interferência humana, ou seja, robôs, inteligência artificial, etc. O tipo de automação que a gente vai falar hoje é, na verdade, referente a automatizar o trabalho humano, que é realizado de forma contínua e repetitiva, quase robótica nas mais diversas áreas de atuação, como, por exemplo, o envio de e-mails, a criação de compromissos, tudo que toma muito tempo no nosso dia a dia que, na verdade, poderia ser automatizado. A automação de processos é a aplicação de técnicas computadorizadas com o objetivo de minimizar os recursos necessários, diminuir custos e aumentar a eficiência dos processos. É um conjunto de técnicas focadas em tornar processos mais eficientes, minimizando o desperdício e priorizando a segurança da informação. Como funcionam as automações no Pipefy? A Automation é uma funcionalidade avançada do Pipefy que permite automatizar ações utilizando uma lógica do tipo evento-ação. Ou seja, toda vez que um determinado evento ocorre, uma ação que também foi pré-determinada vai ser automaticamente disparada em resposta. É bastante importante a gente frisar, pessoal, quanto tempo você pode economizar usando automações nos seus processos. Com base nos dados de utilização da funcionalidade dos próprios usuários do Pipefy, a gente estima que cada ação automatizada permite economizar cerca de 8 minutos de trabalho. Ou seja, você tem um processo mais complexo no qual você configura 4 regras de automação. Dentro desse processo, cada card novo, cada atividade que passar por ele, vai economizar 32 minutos de trabalho de uma pessoa que estaria fazendo isso manualmente. O Pipefy atualmente oferece 6 eventos diferentes. O evento é o que acontece no Pipefy para dar início ao fluxo de automação configurado. O primeiro evento, card criado, quer dizer que a automação é disparada quando um card é criado em um pipe específico. O segundo é card movido. A automação é disparada toda vez que um card é movido para uma fase específica de um pipe específico. O terceiro é campo atualizado, que dispara a automação toda vez que um campo é preenchido ou atualizado. E a gente pode estabelecer condições, por exemplo, eu quero que a automação só seja disparada quando o campo for atualizado para sim. Então eu posso lá usar as condições e estabelecer dessa forma. O quarto é todos os cards conectados movidos, que dispara a automação quando todos os cards conectados a um card pi são movidos para uma fase. O quinto é a atividade recorrente, que dispara a automação em um determinado dia ou hora do dia, que pode ser usado somente com 2 ações, que é mover card e criar novo card. E o sexto evento é quando um alerta é disparado, que dispara a automação toda vez que um alerta, seja ele de atraso, expirado ou vencido, é disparado. As ações são o que acontece no Pipefy em resposta ao evento, uma vez que a automação é disparada. A primeira ação é criar novo card, ou seja, quando o evento acontece, um novo card é criado em um pipe específico. O segundo é criar novo card conectado, que é quase a mesma coisa que o primeiro, só que esse novo card criado vai estar conectado ao card que originou a automação. O terceiro é mover o card pi, ou seja, quando a automação for disparada, o card pi vai ser movido por uma fase específica de um pipe específico. O quarto é atualizar o valor de um campo, que quando a automação for disparada, a informação de um campo vai ser preenchida ou atualizada. E o quinto é mover card, que toda vez que a automação for disparada, um card vai ser movido por uma fase específica de um pipe específico. Existe uma série de exemplos, diversas situações em que as automações podem ser utilizadas para otimizar os processos do seu time. Hoje nós vamos focar em 4 exemplos principais, que são os seguintes. O primeiro é fluxo de aprovação. A gente vai criar uma automação para criar pedidos de aprovação, cards conectados, e mover o pedido de compras quando o pedido de aprovação for aprovado ou não. O segundo, as atividades recorrentes,
que a automação vai criar um card nomeado reunião de equipe automaticamente toda terça-feira às 9 horas. O terceiro, follow-up de vendas, que a automação move o card para a fase de follow-up e quando o card entra na fase de follow-up, ele envia um e-mail automatizado para os usuários. Ou seja, toda vez que o card ficar atrasado na fase aguardando resposta, ele vai ser movido automaticamente para a fase de follow-up e enviar um e-mail. E o quarto, para designar cards automaticamente, significa que os novos deals criados no pipeline de vendas serão automaticamente designados a diferentes responsáveis de acordo com o valor da negociação, configurando uma automação. Antes de começar a configurar a automação e ver na prática como a mágica funciona, vamos entender um pouquinho melhor os nossos exemplos. O primeiro exemplo do fluxo de aprovação funciona da seguinte forma. A gente tem dois processos envolvidos, o processo de compras e o de aprovação de compras, e eles são conectados para permitir que essa automação funcione. O processo de compras tem 5 fases: triagem, cotação, aprovação, compra e entrega, e o pipe de compras é conectado com o pipe de aprovação de compras, onde o gestor aprova os pedidos. Esse processo é todo manual, ou seja, criar os cards conectados, acompanhar e movimentar os cards é tudo feito manualmente, o que demanda que a equipe tenha que checar os cards várias vezes ao dia para movê-los no processo e, consequentemente, gaste muito tempo nisso. O segundo exemplo de criar cards recorrentes, a gente vai estabelecer uma automação para que toda terça-feira, às 9 da manhã, seja criado um card referente à reunião semanal de equipe. É importante a gente frisar, pessoal, que o horário da automação de cards recorrentes, ele é o horário GMT. Então, toda vez que a gente for escolher o horário, a gente tem que calcular a diferença pro horário aqui do Brasil. Ou seja, se eu quiser que o card seja criado às 9 da manhã, ele vai ser 9 da manhã de Greenwich. E o horário de Brasil é GMT-3. Agora é -2 porque a gente tá horário de verão. Então seria ao meio-dia de lá para criar às 9 da manhã aqui, no horário normal, ou às 11 da manhã de lá para criar às 9 da manhã de aqui. O terceiro exemplo da qualificação de leads, o follow-up, é que após 2 dias na fase aguardando a resposta, vai disparar um alerta de atraso. E quando disparar esse alerta, o card vai ser movido para a fase follow-up para que seja enviado um e-mail template automatizado. E o quarto exemplo, o pipeline de vendas, ele vai designar novos deals criados no pipeline de vendas a diferentes responsáveis de acordo com o valor da oportunidade. A gente vai dividir em acima de 5 mil e abaixo de 5 mil. A gente tem que frisar alguns pontos importantes antes de começar a configurar as automações. O primeiro é que, ao configurar o evento de uma automação, é possível estabelecer condições para que a ação seja disparada. Daquela forma que eu comentei para vocês, quando for atualizar um campo, a gente pode estabelecer que o conteúdo do campo tem que ser um valor específico para que a automação seja disparada. A segunda é, em automações que envolvam mover cards, certifique-se de que as configurações das fases permitam as movimentações desejadas. E a terceira é que, antes de configurar automações que envolvam criar ou mover cards conectados, é preciso criar uma conexão entre os pipes. Esse exemplo que a gente vai criar agora é o fluxo de aprovação. Primeiro a gente vai aqui abrir o processo de compras. Conforme eu tinha comentado com vocês, é preciso que os pipes estejam conectados. Então a gente clica aqui em conexões e pode ver que já tem uma conexão com o pipe de aprovação de compras, certinho? E vai ser aqui a partir da fase de aprovação que a nossa automação vai ser disparada. Esse é o nosso pipe de aprovação de compras, ele é bem simples. Aprovação, aprovado e reprovado. E aqui ele tem um campo, você aprova esse pedido de compras, que é o que a gente vai automatizar. Quando a resposta dele for sim, já vai mover o card automaticamente para aprovar. Para criar uma nova automação, pessoal, a gente clica aqui em Apps e Integrações e Automações. Para esse processo, a gente vai criar 3 automações diferentes. A primeira automação vai criar um card conectado automaticamente no pipe de aprovação de compras, quando o card entrar na fase de aprovação. A segunda automação vai mover o pedido de aprovação para aprovado quando o campo que eu mostrei para vocês for selecionado sim. E a terceira automação vai mover o pedido de compra no processo de compras para a fase compra quando o pedido de aprovação for movido para aprovar. Então vamos lá, vamos criar as automações. Quando você clica aqui em nova automação, aparece na tela todos aqueles eventos e ações que eu comentei com você. A nossa primeira automação, o evento vai ser quando um card for movido no pipe processo de compras para a fase aprovação. A gente vai querer criar um novo card conectado no pipe de aprovação de compras. E quando você seleciona essa ação de criar um novo card ou criar um novo card conectado, a gente tem que fazer a correspondência entre os campos do card
de origem e o card de destino. Como o nosso pipe de aprovação de compras é bem simples, eu vou só escolher aqui o que precisa ser comprado e criar a automação. Aqui a gente vai dar um nome, só para ficar mais fácil de identificar a automação. Nossa primeira automação já está criada. Aí aqui agora a gente vai criar a segunda automação, que quando o campo for atualizado no pipe aprovação de compras, a gente vai selecionar o campo. Você aprova esse pedido de compras e agora a gente vai adicionar aquela condição que a gente tinha comentado, que quando o campo você aprova esse pedido de compras é igual a sim, que daí ele só vai disparar essa automação de mover o card quando o gestor assinalar sim. Aí a gente salva aqui e vai especificar que é para mover o card para a fase aprovado. Até aí tranquilo. A gente poderia criar uma terceira automação dentro desse mesmo esquema, especificando que quando fosse marcado não no campo, ele já fosse movido automaticamente para reprovado ou arquivado. Beleza, criamos a primeira e a segunda automação. Agora a gente vai criar a última, que vai estabelecer que quando o card for movido no pipe de aprovação de compras para a fase aprovado, a gente vai querer mover o card pai, que foi aquele card que originou ele, lá no processo de compras para a fase compra. Beleza, criamos aqui as nossas 3 automações. Vamos aqui mover nosso card para fase de aprovação. Aí ele já apareceu aqui. Tá vendo essa flechinha azul? Ele quer dizer que tem um card conectado no processo de aprovação de compras. Então a gente vai lá no processo de aprovação de compras, abre aqui o mouse wireless e marca sim. Aí, viu? Moveram aqui, moveu para aprovado. Então a gente volta lá para o processo de compras e vê aqui que o mouse wireless já foi movido para a fase de compras, sozinho, sem a gente precisar mover nada. É muito bacana realmente ver essa movimentação, porque no dia a dia acaba economizando bastante tempo, que não tem necessidade de ficar monitorando o processo para saber se foi aprovado. O gestor só precisa acessar aqui o pipe de aprovação de compras, dizer se ele aprova ou não e pronto. Ele não precisa nem movimentar o card. A gente criou essa segunda automação de movimentar o card automático para mostrar para vocês um evento e uma ação diferentes, mas de qualquer forma eu poderia ter deixado o manual que o gestor só teria que mover para aprovado e já condicionar a movimentação do card pai no processo de compras para ninguém precisar ficar realmente monitorando o processo e vendo várias vezes ao dia. O segundo exemplo que eu vou mostrar para vocês é o da atividade recorrente, que eu já deixei criado aqui, ó, tarefa recorrente, reunião de equipe, que eu criei uma atividade recorrente, com que frequência? Toda semana. Na frequência a gente pode escolher se é de hora em hora, todos os dias, toda semana ou todo mês. E eu escolhi na terça-feira, toda semana, em qual hora. A gente não pode esquecer que esse horário aqui é o horário lá, o GMT. Então seria equivalente às 7 da manhã aqui no Brasil. Eu vou querer que crie um novo card no pipe gestão de tarefas da equipe, só incluir aqui o que? Reunião de equipe e os responsáveis por esse card. Como eu não poderia fazer isso acontecer ao vivo porque ele dispara dependendo do dia e da hora que eu determinei, eu já especifiquei essa automação na segunda-feira, então eu vou mostrar para vocês aqui o card que foi criado no pipe de gestão de tarefas da equipe. Aqui, ó. Reunião de equipe, que ele foi criado, ele diz aqui pelo PipeBot, porque ele foi criado pela automação, com o título que eu dei e com os responsáveis que eu determinei lá no nosso pipe. Esse tipo de automação é bem útil, pessoal, para caso tenha uma reunião específica que acontece toda terça, toda quarta, toda quinta, sexta-feira, ou uma conta que tem que ser paga num dia específico do mês, então todo dia 5 do mês é quando vence a conta. Então a gente pode usar isso para criar todo tipo de atividade recorrente. O terceiro exemplo é aquele que a gente falou sobre o follow-up e qualificação de leads, que fica aqui no webinar qualificação de leads. Eu vou abrir a automação que a gente já criou para mostrar para vocês, porque ela é realmente bem simples. Nessa automação, a gente estabeleceu então
o evento quando um alerta é acionado. No pipe qualificação de leads, o tipo de alerta é o card atrasado, mas a gente teria a opção de escolher os demais alertas, e adicionou uma condição em que a fase atual do card seja a fase aguardando retorno. Porque como o alerta de atraso pode ser estabelecido um alerta diferente para cada fase do processo, a gente tem que especificar aqui a fase em que o card está para disparar esse alerta. E o evento, bem simples, mover o card para a fase de follow-up. Aqui eu vou criar um novo card, pessoal. Vou deixar ela aqui em aguardando o retorno. E a gente entrou na configuração da fase e vai especificar que o alerta de atraso é 1 minuto. Vamos salvar. E enquanto a gente aguarda, eu vou mostrar para vocês o modelo de e-mail que a gente configurou aqui na fase follow-up. Para quem não usa ainda, pessoal, a funcionalidade de modelos de e-mail serve para enviar e-mails automatizados toda vez que pode ser enviado manualmente, mas também pode ser configurado para enviar automaticamente toda vez que um card entrar ou sair de uma fase. Nessa fase aqui, a gente configurou para ser enviado aqui nome do remetente, nome do responsável, o e-mail do remetente, o e-mail do responsável e o e-mail para enviar o e-mail cadastrado no card. E a gente criou um e-mail simples de follow-up buscando bastante informação dinâmica de dentro do card. Então ele vai buscar o nome da pessoa responsável pelo card e assim por diante. Agora a gente volta lá para o pipe e vê que nem deu tempo. A hora que a gente entrou aqui, ele já moveu para a fase de follow-up. O pipebot moveu, tornou-se atrasado e o pipebot moveu de aguardando retorno para follow-up. E o e-mail template que a gente configurou já foi enviado automaticamente. Isso é bem bacana para quando a gente está fazendo cadência de e-mail e o card ficou muito tempo sem resposta, não foi movimentado, então a gente já pode mandar o e-mail seguinte sem precisar acessar e enviar manualmente. E o último exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês é aquele exemplo do pipeline de vendas, que eu configurei duas automações diferentes. A primeira estabelece que quando um card for criado no pipeline de vendas e responder a essa condição, ou seja, o valor da negociação é menor que 5.000, o campo responsável vai ser atualizado automaticamente e a automação seguinte mesma coisa para deals acima de 5.000, vai ser automaticamente designado a Carolina como responsável. Então a gente vai criar aqui, coloca aqui o valor da negociação 10.000 e cria um novo card. E vamos criar um novo card também. Criamos esse novo card. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns cards que eu criei anteriormente. O valor 7.500 foi designado a Carolina como responsável. E esse valor 3.500 foi designado automático para a Vitória. A gente pode ver aqui, que ele é adicionado, não aparece o nome de ninguém. Então quer dizer que ele foi adicionado automaticamente. Aqui, a gente já pode ver os cards que a gente criou. O acima de 5.000 foi designado para Carol. E o abaixo de 5.000 foi designado para Vicky. Existem algumas condições importantes a serem lembradas quando criando ou utilizando automações. Eu, pessoalmente, como usuária do Pipefy de forma diária, crio bastante automação, eu já cometi erro em quase todas essas categorias. Então é bem bacana a gente frisar essas observações para que não aconteça de você configurar uma automação, parece que está tudo certinho, mas na verdade ela não funciona por alguma dessas limitações. A primeira são as permissões que eu já tinha comentado com vocês, que quando você for usar a ação de mover card ou mover card py, você assegurar que as configurações do pipe, da fase específica, permitam os botões daquela fase específica permitam mover para onde você quer que ele seja movido. A segunda é campos obrigatórios. Caso haja algum campo obrigatório no pipe de destino, ele deve ser automaticamente preenchido pela automação
quando você estiver criando um novo card ou criando um novo card conectado. Caso o campo obrigatório não seja preenchido, ele gera um errinho no momento da criação da automação. A terceira observação é apenas start form, que a correspondência entre os campos, quando você está criando um novo card ou criando um novo card conectado, é feita somente com os campos do start form do pipe de destino, o que é meio óbvio, porque toda vez para criar um novo card você precisa preencher o start form. A quarta é campos iguais. Quando você estiver fazendo a correspondência de campos para criar cards conectados ou apenas criar novos cards, os campos correspondidos devem ser do mesmo tipo para evitar inconsistência entre as informações. Então você pode corresponder um campo do tipo número com do tipo número, texto curto, e-mail, etc. E o quinto, atualizar campo, é que o evento de atualizar campo permite apenas atualizar campos que pertençam ao pipe selecionado no evento. Ou seja, eu não posso ainda, para já estar previsto futuramente, fazer com que quando o card for movido no pipe A, ele atualize um campo no pipe B. Por enquanto, ele só permite atualizar o campo dentro do mesmo pipe. Como eu comentei com vocês, tem uma série de exemplos, né, que a gente pode utilizar as automações para facilitar o dia a dia e economizar bastante tempo. Um deles, por exemplo, que é o que o nosso pessoal aqui da equipe de desenvolvimento usa bastante, é que a equipe principal de desenvolvimento tem um pipe, que é o pipe de todo o time, e cada um dos squads, cada uma das equipes menores tem um pipe para suas próprias atividades. Então a gente configura uma automação de forma que toda vez que o card é movido no pipe de uma equipe menor, ele é movido também no pipe de todo o time, de forma que fique fácil acompanhar o andamento das atividades sem que o gestor precise ficar abrindo o pipe de cada equipe para saber o que está acontecendo. O segundo é bastante prático também, o processo pós-venda, que a gente cria um card no pipe de time de pós-vendas diferente, dependendo ou do valor do deal ou da indústria. Tem diversos times diferentes de pós-venda, cada um especializado num tipo de cliente. Então você pode estabelecer que no fim do seu pipeline de vendas seja criado um novo card no processo de onboarding de clientes específico, dependendo de um valor específico. E o terceiro, também bem simples, de onboarding de funcionários, é que ao final do processo de contratação de um funcionário, você já cria um card automaticamente no processo de onboarding de novos funcionários. A Georgia pediu se eu posso esclarecer a diferença entre o card PI e o card comum. Georgia, todos os cards têm a mesma estrutura, mas o card PI só existe quando você usa uma conexão ou um campo do tipo conexão para criar um card filho. Como eu mostrei para vocês lá no processo de aprovação de compras, eu vou voltar aqui para mostrar de novo para vocês. A gente tem aqui o pipe do processo de compras, que esse card aqui está em aprovação, está aparecendo essa flechinha. A flechinha, ela relaciona o card que é conectado a esse card em outro pipe, porque a gente tem uma conexão entre os pipes para criar um card conectado. Então, quando eu abro aqui, eu vejo aqui, tem a solicitação de aprovação e já foi criado automaticamente essa solicitação lá no pipe de aprovação. Então, esse card aqui que eu estou mostrando para vocês é o card pai e ele tem um card filho no pipe de aprovação de compras. O Cristiano Cândido mencionou que está mudando o processo para começar a usar o Pipefy, porém tem um legado em planilha de Excel. Para fazer essa carga do que tem em planilha de Excel para a criação de cards com essas informações, é possível? É possível sim, Cristiano, usando uma integração via Zapier com um Google Spreadsheets direto com o Pipefy. Se você procurar no nosso Help, como criar, coloca lá Google Spreadsheets, que ele já tem todo o passo a passo de como criar essa integração para que quando você colar os dados na planilha do Google Spreadsheets, ele já vai criando os cards automaticamente no Pipefy. Então você não vai precisar criar todos esses cards manualmente. Muito obrigada a todos pela participação e tenham todos uma ótima tarde.